No vasto e dinâmico cenário dos eventos globais, a situação na Ucrânia destaca-se como um capítulo pungente que captura a curiosidade e a atenção de muitos. Imagine, se puder, uma paisagem marcada pelo avanço implacável das forças e pelas manobras estratégicas que se tornaram a marca registrada deste conflito. Hoje, ao nos aprofundarmos nas complexidades desses desenvolvimentos, encontramos um momento crucial na região de Kursk. Visualize o ar carregado de tensão enquanto surgem relatórios de que as tropas russas capturaram mais um dos últimos redutos. É uma cena que evoca tanto a pressão implacável do poderio militar quanto as histórias humanas entrelaçadas. A captura de Gogolev se ergue como um símbolo da maré em mudança, com as forças russas avançando com precisão estratégica. É uma cena que pode parecer reminiscentemente de um confronto épico, mas é uma realidade que se desenrola no palco mundial. As implicações desses avanços reverberam além das fronteiras, insinuando uma narrativa mais ampla que pode se desenrolar em regiões vizinhas como Sumi. À medida que o mapa do controle muda de cor, a pergunta paira: para onde as forças irão a seguir? A antecipação é palpável, como se esperássemos o próximo movimento em um jogo de xadrez de alto risco. No entanto, além das manobras estratégicas e das capturas territoriais, há uma história mais profunda sendo contada. Uma de resiliência, adaptação e o espírito humano sempre presente. O próprio solo onde essas batalhas são travadas guarda histórias próprias, sussurradas pelas folhas que farfalham nas florestas e pelos silenciosos testemunhos da história. Com Gogolev agora sob controle russo, as forças ucranianas se encontram em uma encruzilhada, enfrentando a decisão de manter sua posição ou se reagruparem para outra luta. O ar está denso com os ecos de conflitos passados. Cada soldado parte de uma narrativa que se estende ao longo do tempo. Esses são os momentos que definem não apenas o curso de um conflito, mas a própria essência de uma nação e seu povo. Conforme exploramos a situação em desdobramento, fica claro que a região de Kursk é apenas um capítulo em uma saga maior. A presença ucraniana, outrora robusta, agora se encontra em bolsões isolados, cada um com sua própria história de coragem e determinação. A cidade de Guio também se tornou um ponto focal, com tropas russas aparentemente avançando. Sua presença um testemunho da natureza fluida do controle em tais conflitos. A imagética das forças em avanço captura a imaginação, evocando imagens de soldados navegando por cidades que se tornaram o pano de fundo para este drama em curso. É uma cena que fala das complexidades da guerra moderna, onde cada movimento é calculado, cada decisão ponderada contra os resultados potenciais. Mas não se trata apenas dos territórios ganhos e perdidos. Trata-se das pessoas que habitam esses espaços, suas vidas entrelaçadas com o fluxo e refluxo do conflito. A importância estratégica de cada cidade, cada vila, não pode ser subestimada. Elas são mais do que meros pontos no mapa, são símbolos tanto de resistência quanto de conquista. À medida que navegamos por essa narrativa, descobrimos camadas de estratégia militar e resistência humana, cada uma tão cativante quanto a anterior. Os avanços do exército russo não vencem seus desafios, e as forças ucranianas permanecem como um testemunho de resiliência, adaptando-se ao panorama em mudança com tenacidade e coragem. Em meio ao pano de fundo das manobras militares, o elemento humano permanece sempre presente. Um lembrete de que, por trás de cada decisão estratégica, está o pulsar de uma nação determinada a perdurar. Ao encerrarmos esta exploração, ficamos com um sentimento de antecipação, uma curiosidade sobre o que o próximo capítulo trará. As perguntas permanecem. Como esses eventos moldarão o futuro da Ucrânia e de seu povo? Que lições emergirão deste conflito e como elas informarão o curso da história? Somos convidados a permanecer engajados, a continuar buscando compreensão em um mundo onde a única constante é a mudança. À medida que continuamos nossa jornada pelos eventos em desdobramento na Ucrânia, nosso foco se desloca para a região de Sumi, onde sussurros de uma potencial ofensiva pairam no ar. Imagine a tensão enquanto as tropas russas, encorajadas por seus sucessos recentes, se aproximam desta área crucial. É uma dança de estratégia e antecipação, cada lado manobrando para obter vantagem em uma paisagem repleta de incertezas.
A mera menção de Sumi evoca imagens de um local à beira de se tornar o próximo ponto focal dessa saga em andamento. A importância estratégica de Sumi não pode ser subestimada. Ela serve como um ponto de junção-chave, tanto para movimentos militares quanto para o cenário geopolítico mais amplo. À medida que as forças russas avançam, suas ações sugerem uma estratégia maior, uma que poderia remodelar a dinâmica deste conflito. A possibilidade de uma ofensiva paira como uma sombra que se estende pelo horizonte, lançando sua influência tanto sobre líderes militares quanto sobre os civis pegos em seu caminho. O elemento humano está sempre presente, com famílias e comunidades enfrentando escolhas que definirão seus futuros. Os sons de preparação ecoam pelo ar enquanto as tropas fortificam posições, cada lado ciente de que o próximo movimento poderia alterar o curso do conflito. Ao fundo, a paisagem é testemunha silenciosa dessas preparações. Seus campos ondulantes e densas florestas desempenhando o duplo papel de campo de batalha e santuário. A antecipação é palpável, cada momento grávido de possibilidades, enquanto as forças de cada lado do conflito aguardam o sinal para avançar ou recuar. É uma cena reminiscentemente de xadrez, onde cada movimento é calculado, cada decisão ponderada com os resultados potenciais. No entanto, além das considerações táticas, reside uma narrativa mais profunda, uma de resiliência e esperança, de comunidades determinadas a perseverar apesar dos desafios que enfrentam. O povo de Sumi, como seus homólogos em outras regiões, permanece como um testemunho do espírito humano, suas histórias entrelaçadas com o tecido deste conflito. Ao nos aprofundarmos nos eventos em desdobramento, encontramos elementos surpreendentes que adicionam complexidade à narrativa. Surgem relatos de equipamentos militares abandonados, troféus deixados para trás na esteira de forças em retirada. A visão desses artefatos, outrora símbolos de poder, agora serve como um lembrete austero da natureza imprevisível da guerra. É uma cena que desperta a imaginação, evocando imagens de soldados movendo-se por paisagens pontilhadas com os remanescentes de batalhas passadas. A presença de tais equipamentos, muitas vezes em perfeitas condições, fala das rápidas mudanças no controle e da adaptabilidade exigida por todos os envolvidos. Esses troféus, agora nas mãos das forças russas, adicionam outra camada às considerações estratégicas, pois podem ser reaproveitados e usados no conflito em andamento. A ironia não passa despercebida, pois as próprias ferramentas de guerra fornecidas por aliados se tornam ativos para o lado oposto. É um lembrete das complexidades em jogo, onde alianças e estratégias podem mudar tão rapidamente quanto as marés. A narrativa de equipamentos abandonados oferece uma janela para os desafios logísticos enfrentados pelas forças militares. Cada peça um testemunho da fluidez do campo de batalha. Ao navegarmos por este intricado mosaico, somos lembrados das implicações mais amplas desses eventos, de como eles ecoam além do conflito imediato para influenciar as relações internacionais e alianças. O drama em desdobramento na Ucrânia é apenas uma peça de um quebra-cabeça maior, um microcosmo das forças geopolíticas em ação em nosso mundo hoje. É uma narrativa de poder e resistência, de estratégia e sobrevivência, encenada no palco global com implicações que ultrapassam as fronteiras de qualquer nação. Ao refletirmos sobre esses desenvolvimentos, somos deixados com perguntas que convidam a uma exploração mais aprofundada. Como esses eventos moldarão o futuro da Ucrânia e de seu povo? Que lições surgirão deste conflito e como elas informarão o curso da história? As respostas ainda não estão claras, mas a jornada rumo à compreensão é tanto envolvente quanto essencial. Ao encerrarmos este capítulo, ficamos com um sentimento de antecipação, ansiosos para ver como a história continuará a se desenrolar. O convite para permanecer informado é mais urgente do que nunca, pois os eventos na Ucrânia oferecem uma janela para as complexidades do nosso mundo moderno. Junte-se a nós enquanto continuamos a explorar esses eventos em desdobramento, buscando entender as narrativas que moldam nossa realidade e as lições que elas contêm para todos nós. Enquanto percorremos a reta final de nossa exploração sobre os eventos em desdobramento na Ucrânia,
nossa atenção se volta para as implicações mais amplas desses desenvolvimentos. O mapa do conflito não é estático. É uma entidade viva, moldada pelas decisões daqueles que detêm o poder e pela resiliência daqueles que suportam suas consequências. Na esteira dos avanços recentes, o cenário estratégico mudou, provocando tanto antecipação quanto apreensão. As forças russas, encorajadas por seu progresso em regiões como Kursk e Sumy, parecem prontas para estender sua influência. No entanto, o caminho à frente está repleto de desafios. Enquanto as forças ucranianas permanecem resolutas, sua determinação não diminuída pelos reveses que enfrentaram. É uma história de contrastes, onde o poderio da maquinaria militar encontra o espírito inabalável de um povo determinado a defender sua pátria. As cenas que se desenrolam são tanto dramáticas quanto comoventes, cada uma um testemunho da complexa interação entre estratégia e humanidade. À medida que o conflito continua, os riscos são altos e a possibilidade de novos desenvolvimentos paira no horizonte. A narrativa não é apenas de manobras militares, é também uma história de sobrevivência e adaptação, de comunidades navegando pelas incertezas de um mundo em fluxo. A resiliência do povo ucraniano é espelhada pelos cálculos estratégicos de seus líderes, cada decisão ponderada contra o pano de fundo de uma paisagem em constante mudança. A antecipação do que vem a seguir é palpável, como a calma antes da tempestade, onde cada momento guarda o potencial para um novo capítulo começar. Além do teatro imediato do conflito, as ondas desses eventos se estendem para fora, influenciando as relações internacionais e moldando a narrativa geopolítica. O mundo observa com expectativa cada desenvolvimento dissecado e analisado por aqueles que buscam entender as implicações mais amplas. É um lembrete de que, em nosso mundo interconectado, os eventos de uma região podem ter consequências de longo alcance, influenciando alianças e remodelando os contornos do poder global. Neste complexo mosaico, encontramos histórias de coragem e esperança, de indivíduos e comunidades que se esforçam para dar sentido ao mundo ao seu redor. A narrativa não é apenas sobre as forças no terreno, é sobre as pessoas cujas vidas estão entrelaçadas com o fluxo e refluxo do conflito. Ao encerrarmos esta exploração, ficamos com um sentimento tanto de conclusão quanto de antecipação, cientes de que a história está longe de acabar. As perguntas que permanecem nos convidam a permanecer engajados, a continuar buscando compreensão em um mundo onde a única constante é a mudança. Como esses eventos moldarão o futuro da Ucrânia e de seu povo? Que lições surgirão deste conflito e como elas informarão o curso da história? Ao ponderarmos sobre essas questões, somos lembrados da importância de nos mantermos informados e engajados, de buscar entender as narrativas que moldam nossa realidade. O convite para continuar explorando é claro, pois os eventos na Ucrânia oferecem uma janela para as complexidades do nosso mundo moderno. Assim, ao nos despedirmos deste capítulo, estendemos um convite para se juntar a nós nesta jornada de descoberta. Mantenha-se informado, permaneça engajado e continue buscando compreensão em um mundo onde as histórias que contamos moldam o futuro que criamos. Obrigado por nos acompanhar nessa exploração e que todos nós encontremos a inspiração para moldar um mundo que reflita nossas mais altas aspirações. Até a próxima vez, permaneça curioso, mantenha-se informado e lembre-se, a história ainda está se desenrolando.